Olá, tudo bem com vocês? Então, vamos pintar melão a pedido de Disso em Dias. Para isso, vamos precisar de amarelo limão, amarelo ouro, canário, siena, verde pistache, verde pinheiro, sépia, hortênsia, branco e verde seco. Então, bora pintar? Então, vamos começar a pintar pelo chãozinho. Essas manchas que você vê é da tauba, porque tem muito tempo que não limpa, então fica manchado. O pano mesmo não tem mancha nenhuma. Então, vamos lá. Clareador na parte de baixo do risco, para facilitar, para deslizar melhor a tinta e com mais suavidade. Passando o clareador, vou usar o sépia de fundo, tinta só de um lado do pincel, ou seja, pro lado do risco, e eu vou passando com movimentos de comprido e descendo um pouquinho para baixo para ficar mais claro, ou seja, fazendo um degradê. Contorno, nunca puxo nem para cima nem para baixo, e sim sempre de lado, sempre de lado reto. Não é uma pintura que se puxa para baixo ou para cima, sempre reto. Mesmo quando tem curvinhas, aqui eu tô vindo com clareador para deixar mais claro embaixo, sem excesso de tinta, somente o clareador. Então, vai ficar escuro em cima, perto do elemento da fruta. Faço a mesma coisa do outro lado, porém puxo ao contrário, para o meu lado direito. Eu vou deixar aqui mais escuro, porque isso é o lugar onde está os dois elementos. Então, eu escureço bem essa parte. E agora eu vou fazer, né, até este canto. Vou terminar, vou dar uma acelerada e voltamos para continuar. Aproveitando a oportunidade, quero deixar para vocês uma boa notícia. Vou estar doando a cada vídeo um risco da minha apostila. Já passei clareador na folha e vou passar o verde seco. Ah, lembrando, passei o hortênsia de sombra, de fundo. Tem muitos vídeos aí ensinando o fundo, vídeos anteriores, portanto, não vou ensinar a fazer o fundo nesse vídeo. Vocês estão vendo como eu estou puxando o verde seco para o lado da folha, né? Não é reto, é meio assim que de lado. Agora, com um pouquinho do verde oliva, eu vou escurecer as beiradinhas da folha, para dar ela um pouquinho de sombra aqui. Vou sombrear também essa parte de baixo aqui, com verde oliva. Vou escurecer também um pouquinho no meio. E puxar desta forma, meio que de lado. E vou colocar um pouquinho também do verde perto do melão partido. Agora, com o branco, eu vou colocar a tinta do outro lado do verde seco e também do verde oliva
e puxar da mesma forma que eu puxei o verde oliva, meio que de lado, puxando até a beirada da folha. A gente vem com o branco puxando até a beirada da folha. As instruções para ganhar o risco da apostila eu vou deixar no final do vídeo. Com o verde oliva, eu vou contornar a parte de cima da folha onde eu passei o branco. Eu apenas contorno e venho puxando, fazendo assim o contorno da nossa folha. Usando um pouco do verde pinheiro e um pouco do verde seco. Vamos fazer agora as nervurinhas, né? Puxando como se fosse uma vírgula grande. É uma vírgula, né? E puxando, esfumando de leve para que dê movimento à nossa folha. Agora, com o branco, vamos fazer essa parte aqui e essa parte que sobrou para passar, que é onde vou colocar a luz. Eu puxo, dou uma esfumada, a mesma coisa em cima. E vamos, então, colocando o branco. Opa, a câmera está balançando muito, gente. Desculpa, esbarrei. E vamos colocando um pouco de branco para dar luz e movimento à folha. Voltando com o verde pinheiro, vamos encontrar, né, as nervuras da folha no meio, onde a gente separou as cores de tinta. Acrescentando um pouquinho mais de pinheiro, fazendo a pontinha, puxando mais, dando mais movimento e volume à folha. Ela fica parecida com a folha de uva, bem. E assim vamos dando um pouco mais de cor aqui e também movimento. Aqui eu saio fora um pouquinho, eu coloco um pouquinho de pinheiro e conserto aqui. Aí vai deixar ela até mais gordinha. E vou fazer a mesma coisa aqui no final, né? E agora com o branco, eu vou também chegar para o meio, dando assim, né, com o branco mais movimento a nervurinha das folhas, né? Aí ela fica bem mais visível e deixando assim a nossa folha pronta. Peço desculpa porque o áudio tá cortando toda hora. Não sei por quê, algum problema técnico. Depois a gente consegue resolver. Mas vamos dando continuidade aí, passando branco direitinho para finalizar a nossa folha. Já passei clareador e agora vou cobrir toda essa parte com o amarelo limão. E depois voltamos com a outra cor. Agora, com amarelo ouro, vamos escurecer este canto e essa parte aqui de cima do melão. A tinta tá com muito pedacinhos, a gente tem que tá tirando, né? Ela está talhada. Às vezes a tinta vem com meio, fica um pouco talhada com o tempo, né? A gente tira e vocês podem ver, eu tô puxando da mesma forma de lado, puxando para o centro. Contornando o amarelo ouro na parte de cima e na parte de baixo, com movimentos puxando para o meio, indo para o outro lado do melão, da parte de baixo do melão.
puxando e esfumando para que essa tinta se misture, se mescle à outra. Vamos fazer também nessa parte de baixo, vamos contornar e esfumar, puxando a tinta para o lado e puxando da direita para a esquerda e da esquerda para a direita, deixando somente o centro com a luz. Quando eu digo é a luz, é a parte onde vai ficar mais claro, esfumando um pouquinho mais. E agora tem aqui um pedacinho, eu puxo para cima e vou contornar a parte de baixo com o amarelo limão, com o amarelo ouro, escurecendo mais essa parte. Esfumo bem, puxo da esquerda para a direita, tiro as bolinhas. E agora vamos escurecer um pouco. Agora vamos escurecer um pouquinho mais com o siena, fazendo a mesma coisa, só que puxando bem menos para não escurecer muito. Fazendo então com o siena, tudo de novo, só que bem menos, porque senão vai ficar muito escuro. Então, eu vou fazer nessa parte, a parte de baixo. Agora, nesse pedacinho aqui, eu faço aqui e aqui assim, e esfumo, que vai separar a parte de cima e a parte de baixo. Venho com o siena e puxo para baixo até chegar embaixo. Note que já ficou separado a parte de cima e a de baixo. Coloco ali o amarelo limão novamente, porque essa parte eu quero bem clarinho. Também vou jogar um pouquinho de amarelo limão aqui no meio, onde eu quero que seja a luz, onde eu quero mais clarinho, esfumando bem de leve. Deixei secar só um pouquinho e agora vou fazer com o siena alguns riscos, alguns riscadinhos, porque fica mais correto tendo esses riscadinhos aí. Puxando alguns riscos separadamente, uns maiores e uns menores. Vamos dando assim mais movimento ao nosso trabalho. Puxo também um pouco aqui. Agora eu passo um pouquinho de branco no centro do melão. E vou movimentando o pincel, esfumando com bastante leveza. Mesclando, misturando a tinta sem ficar opaca, com leveza. Vou colocar mais um pouquinho para ficar bastante evidente no meio. E agora, eu vou passar o branco na parte de cima dessa fatiazinha de melão. Eu contorno e esfumo levemente, para que a tinta se misture e não fique uma separada da outra, mesclando assim a nossa tinta, fundindo uma na outra, para que fique bem clarinho, sem marca. Então, para adiantar, já passei clareador, um pouquinho de marfim, um pouquinho de amarelo limão. Aqui tô dando uma acrescentada de siena para ficar bem mais profundo esse pedaço. E eu usei o amarelo, o marfim, o amarelo limão e o clareador, né? Como eu já disse. Agora, eu vou usar o amarelo ouro. Aí, vamos olhar as partes que eu vou usar, que eu vou colocar o amarelo ouro. Espero que esteja dando para vocês verem direitinho. Bem encostado ao miolo, o caroço, né? Eu contorno e venho esfumando, trazendo para cima, né? Bem para a beirada. Aqui do lado tem um risquinho, eu vou pôr na parte de cima e tô esfregando para a tinta misturar na polpa, né?
na parte da polpa, que é mais clarinho, misturando para que não fique marcado. Agora, com o verde pistache, eu vou passar nesses cantinhos aqui, bem pouquinho, e esfumaçando bem. Novamente explicando que esfumar é apenas esfregar de levinho para a tinta misturar uma na outra. Nós estamos esfumando, primeiro a gente contorna e depois a gente vem esfumando. Perto de novo do caroço também temos um pouquinho do verde pistache, com movimentos que faça com que dê para parecer que é uma parte lá, né? Só uma metade. E aqui em cima com movimentos circulares e puxando para baixo para dar para entender que é uma fatia. Assim a nossa pintura fica com movimento, né? E dando para ver em 3D, né? Vendo dentro, fora. Aí a gente consegue colocar movimentos de profundidade. Então, eu tô usando um pouquinho mais de amarelo ouro, para ficar um pouquinho mais amarelo. O meu tá parecendo escuro, mas no vídeo não fica igual à foto. A foto mostra melhor a cor. Estou colocando amarelo e puxando para cima do caroço, para dar essa parte de fatia, para dar a profundidade, né? Aí é mais escuro. Agora eu vou contornar essa parte de baixo aqui com o branco. Contorno, viro, fazendo uma meia lua. A parte de baixo vai ficar também com o branco na beiradinha, puxando para dentro, para que dê luz, né? E também dê volume. A gente puxa pouquinho, eu tô pondo muita tinta, que esse também tem, que é a parte de baixo, né? Em cima a gente colocou amarela, que a gente vai colocar o branco. Eu tô achando que eu tô colocando um pouquinho demais, mas depois eu venho tirando. E quando seca também não fica a mesma coisa, não fica aquela coisa muito esbranquiçado, né? Vou colocar um pouquinho de branco no meio da fatia. Eu coloquei em pé e esfumei deitado, para que fique no formato de uma fatia, né? Que dê a impressão de uma fatia, que foi tirada uma parte aí. Não posso fazer movimentos circulares, eu tenho que fazer movimentos de lado. Vou colocar mais um pouquinho de branco aqui, que agora já secou e o branco sumiu. Então, para ficar um branco mais evidente. Ele vai ficando mais gordinho, o nosso melão. Esfuma, não coloca força. Pode fazer rápido? Pode, mas não coloque força. Porque se você colocar força, você vai atrapalhar, vai queimar a sua tinta, ela não vai dar brilho. Estou contornando a beiradinha da fatia do melão com o branco também, contornando e esfumando bem de levinho, não pode puxar muito, senão vai apagar a parte escura. Tem que ser uma coisa bem pouquinha, bem suave. Mais um pouquinho aqui e um pouquinho mais aqui, que já tá secando. Então, já faz um efeito que dá o movimento e não fica apagado. Como vocês podem ver, eu dei uma adiantada no caroço, coloquei amarelo e também fiz a parte de fora da casca da metade, né, da fatia, da mesma forma que eu fiz a parte de fora do melão e dentro da mesma forma que eu fiz aonde tá faltando uma parte, com marfim, amarelo, branco, né? Tá dando para ver aí direitinho. Também o editor não tá me ajudando muito e cortou as partes do vídeo. Então, eu tô fazendo aí, ó, levantando para cima, como eu fiz, o outro levantando para baixo,
Coloquei amarelo perto de onde é o miolo. E esse eu já deixei o miolo pronto, né? Dei uma adiantada. Agora eu estou colocando branco na parte de baixo. É a mesma coisa que a gente fez, né? A parte de baixo aí do melão é a mesma coisa da primeira parte. Coloquei branco para separar um do outro e um branquinho na pontinha do melão lá em cima da metade. Coloquei também branco do outro lado. E agora eu vou fazer como se fosse uns vezinhos, umas vírgulazinha para dar esse efeito, né, de cortado. Aonde foi cortado, fica como se fosse uma sainha. A gente vai fazendo as voltinhas, né, vamos dizer, um U de cabeça para baixo. E aí vai formando nossa parte do melão. Desculpa por não estar explicando melhor, é que o editor não me ajudou muito desta vez e cortou as partes. Mas é isso aí, ó. Espero que dê para vocês aprender. Olhando por esse, na verdade, olhando pelo primeiro que eu fiz, né? Vocês consigam fazer, então, a fatia, porque é a mesma coisa, só a diferença a forma de puxar. Aí, eu espero que vocês consigam fazer. Agora, eu vou fazer o miolo, que eu já passei amarelo, para que vocês possam ver como fazer o outro miolo também. Eu vou usar um pouquinho do siena aqui. Na verdade, estou usando um pouquinho do sépia para definir melhor aí a separação que tem, né? Agora, eu vou colocar o siena em toda essa parte do miolo. Eu tô contornando para que não saia pro lado de fora, mas a gente vai preencher todo o caroço. Toda hora eu falo miolo, né, gente? Mas vocês estão entendendo aí, né? Preenche tudo. E agora, vamos usar o sépia. Eu contorno novamente. Contorno a parte de cima, de baixo. De cima eu puxo para baixo, de baixo eu puxo para cima. E dos lados eu vou puxar pro lado, né? E a gente vai cobrir o meio bem fraquinho. O escuro vai ficar sempre nas partes de baixo, dos lados e em cima. Deixa bem clarinho o siena, aparecendo um pouquinho. E agora, ainda com o sépia, eu vou fazer os caroços, que são iguais os de melancia. Você coloca a tinta em pé ou no pincel em pé e vai fazendo assim, dessa forma, intercalando, aí vai fazendo a parte escura. E agora com o branco você vai fazer alguns em cima desses mesmos escuros, para que aí você possa ver o escuro e o claro também. E assim, da mesma forma, foi feita a outra semente, né, que é o caroço de lá. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu possa ter ajudado. Um beijo e até a próxima, se Deus. Então, essa é uma das nossas apostilas. Estarei dando, né, grátis todos os riscos, mas darei um por vez. Espero vocês pelo contato do meu WhatsApp. Estarei fazendo uma pergunta e conforme a resposta, você terá o risco desta apostila. Tchau!